Como desenvolver empatia ao lidar com pessoas difíceis? Nós, seres humanos, fomos criados para competir com os outros. Isso mesmo. Vem da nossa criação que a gente sempre tem que ser melhor que o outro, que a gente sempre tem que estar ganhando alguma coisa. É uma relação sempre de ganha-ganha. E isso é normal da criação. Não, mas meus pais não me ensinaram isso. A sociedade, ela ensina isso. Ok? Então, o que acontece? Dificilmente a gente consegue se colocar no lugar do outro. E quando a gente não se coloca no lugar do outro, a gente não consegue ter empatia. Só que a empatia não é só se colocar no lugar do outro. A empatia é você estar junto com o outro. E como estar junto com uma pessoa que ela é difícil? Então, a primeira coisa que você tem que saber é que as pessoas difíceis, assim como nós, temos crenças e valores diferentes. E é por isso, por essa diferença, que normalmente a gente enxerga no outro uma pessoa difícil. E aí você vai dizer assim pra mim, não, Janei, mas essa pessoa, nossa, ela é difícil com todo mundo. Ela não sabe se colocar no lugar do outro, ela só grita. E aí você tem que entender que é da live passada, o que essa pessoa tá passando. Por quê? Porque a gente tem que não só se colocar no lugar do outro, a gente tem que estar com o outro. E isso é desenvolver empatia. Então se a gente percebe que a gente tem uma pessoa difícil, porque ela está numa situação difícil, ou a gente não conhece a situação dela, e a gente vê que ela está sendo uma pessoa difícil, a gente tem que estar junto. E eu não tô falando bajulando. Então a gente não tem que eu digo que passar a mão na cabeça do outro e dizer, o que ele tá fazendo é certo. Não, mas é compreender o motivo que tá levando essa pessoa a ser difícil. Não, Janei, eu conheço essa pessoa há anos e essa pessoa é muito difícil há anos. Ok, quando você sabe, olha da live passada, quando você sabe dar limite, aonde é que essa pessoa pode ou não pode chegar, é muito fácil para você ter a inteligência emocional de conduzir essa situação com empatia. Não estando só no lugar dele, mas estando com ele. Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Né? E aí quando eu falo de você se colocar no lugar do outro, não é também você vestir a máscara do outro, vestir a roupa do outro. Tem gente que fala, mas deixa eu pensar aqui, mas tá difícil. Aí você vai, não, mas tá difícil mesmo, nossa sociedade, nossa o dinheiro. Não é isso que eu tô dizendo pra você dizer, eu estou dizendo para que você se coloque no lugar dele e, poxa, por que tá difícil pra ele? Por que não trazer alguma solução? Mas lembra, quando ele não te pede alguma não é nenhuma solução, ele não te pede uma opinião, você tem que se colocar no lugar dele e trazer levemente, olha o que eu falei, gente, levemente, situações que façam com que essa pessoa reflita e fale, poxa, por que eu tô assim? Por que eu tô tratando as pessoas assim? E com certeza, quando você se coloca nesse lugar de auxílio e de estar ali, a pessoa, ela começa a entender que a vida não precisa ser reclamações, que a vida não precisa ser destruir a vida de outras pessoas, porque quantas pessoas, por conta disso, destroem a vida dos outros, deixam as outras pessoas para baixo. É literalmente saber que esta pessoa tem um problema, está tendo uma situação, e nós vamos usar a nossa inteligência emocional para dizer, peraí, isso é um problema dele, mas que diretamente ou indiretamente me afeta, então eu vou compreender a situação, compreendi a situação, eu tenho que entender se eu só me afasto ou se eu estou ali junto e ajudo. Eu não estou dizendo para você puxar uma pessoa sem nenhum equipamento de uma areia movediça, por exemplo. Nós temos que criar uma estratégia para, peraí, deixa eu pegar uma corda, amarrar a corda numa árvore e ajudar a pessoa, mas com o respaldo que está amarrada numa árvore. Já criei a cena aqui, não sei se vocês conseguiram entender, mas de repente tem uma pessoa numa areia movediça, eu não vou pegar ela com as minhas mãos, por quê? Porque eu posso me puxar também. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou amarrar uma corda numa árvore e aí dou pra pessoa, ajuda a puxar, vai puxando, ótimo, mas se começa a puxar de novo, tá amarrada na árvore. A pessoa ela precisa criar forças para estar lá, mas a gente está lá. Então, nada mais é do que quando a gente lida com pessoas difíceis, esse mesmo mecanismo. A gente tem que entender e compreender estratégias para quê? Para que essa pessoa não nos afunde, mas que a gente consiga, então, fazer com que toda a situação não seja uma situação difícil para ambas as partes. É você saber que o seu limite não pode ser ultrapassado, mas não existe uma barreira física, mesmo porque hoje o seu limite é 1.
Amanhã, o seu limite é outro. E tudo vai depender da sua inteligência emocional. Tudo vai depender do que você vem construindo. Tem gente que o limite é curtinho. Tem gente que o limite é mais espaçado. Por quê? Porque compreende, às vezes, que aquele limite que ele colocou, na verdade, era um limite de autodefesa. Você entende que está nas suas mãos? A sua vida está nas suas mãos. Então não tem por que você ter medo de uma pessoa difícil. É só você criar empatia e entender que o problema dessa pessoa é dessa pessoa. Eu posso ajudar se não ultrapassar o meu limite, mas eu posso simplesmente ignorar. Ou até mais, procurar situações nas quais ajudem. Eu confesso para vocês que existem algumas pessoas difíceis que eu não consigo. Mas não é porque eu não consigo que eu abandono. O que eu faço? Eu crio mecanismos e pessoas que cheguem até essas pessoas sem dizer que fui eu. Para quê? Para que essa pessoa comece a ter insights de que ela precisa mudar. Então vejam, de repente, se a gente está falando aqui de alguém da família, se a gente está falando de alguém aqui de trabalho, se alguém está pensando aqui em esposo, se está vendo que essa pessoa é difícil e você vai ter empatia com ela, não necessariamente é você que tem que estar ali. É você criar um mecanismo. Olha o que eu falei da corda amarrada na árvore. Você está ali, mas você deu uma corda para essa pessoa puxar e sair da areia movediça. Então, ser empático é ter essa inteligência de saber como eu vou estar junto e como eu vou ajudar. E aqui ninguém precisa de estrelinha na testa para falar, ai, olha, fui eu que ajudei. Olha, ele não é mais difícil porque eu fiz isso. Não. Se você realmente quer ajudar alguém difícil e quer ter mais empatia, você tem que fazer isso de coração, se colocando e estando no lugar do outro. Um beijo, pessoal. Até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.